Começamos mais uma lição do nosso curso de iniciação à autoeducação e, tendo tratado na lição anterior sobre por onde iniciar a autoeducação, nós damos um passo a mais e nos perguntamos por quais caminhos a autoeducação deve percorrer, né? Quais caminhos ela deve percorrer, por quais caminhos ela deve seguir, né? Por quais meios chegar à verdade, né? Bem, nós na lição anterior dissemos que toda a autoeducação ela começa com uma experiência fundamental, né? Pela qual, tendo contato com verdades, né? Verdades com V minúsculo e no plural, né? Nós temos o nosso interior aberto a não como quem já captou, mas como quem teve a sugestão de uma verdade com V maiúsculo e no singular, né? Uma verdade que transcende todas as verdades e que não é questão agora de dizer que seja Deus ou que seja o mundo das ideias ou coisa do tipo. É simplesmente uma intuição, né? Uma intuição de que entre as verdades existe uma certa hierarquia e que há verdades melhores que outras, né? E a busca por essa verdade que seja a maior de todas ou a melhor de todas, né? Nós poderíamos sintetizar todo esse tudo isso que dissemos na primeira lição em uma palavrinha grega que expressava bem este momento de abertura inicial, né? Que é a palavra taumatsen. Se escreve assim. Taumatsen, né? Que em português costuma-se, com algum acerto, traduzir por espanto. Ou, uma palavra que talvez seja até melhor, na medida em que tem uma carga positiva, que é a própria do termo, um certo encanto, né? O sujeito que, tendo visto a verdade, se enamora dela, mas com um certo susto, né? E esse susto cria uma como que energia interior para buscar o seu objeto, né? E essa é a experiência inicial, né? Toda a aula anterior pode ser resumida nesta palavrinha aqui. E aqui nós já começamos com o costume de propor palavras gregas que expressem experiências dentro da autoeducação, porque os gregos o fizeram de modo excelente, né? Eles não tiveram propriamente uma cultura anterior que os ensinou tudo que eles souberam, né? Ou se ensinou algo, ensinou coisas muito diversas e eles fizeram algo muito novo na própria educação, né? Eles são os autoeducandos por excelência e, portanto, também são, de alguma forma, os melhores exemplos de autoeducandos e, como que, se o termo não fosse contraditório, os melhores autoeducadores para nós. E tudo bem, nós então temos essa experiência do encanto e esse encanto, espanto inicial nos coloca no caminho, né? Ele é como que o primeiro ponto na reta que leva à verdade. Contudo, existe um caminho no meio, né? O objeto dessa aula é justamente entender o que é este caminho, né? Bem, assim que nós começamos a estudar, seja o que for, né? E queremos nos informar de algum assunto, o que acontece é que a gente tem contato com muitas doutrinas, com muitas explicações, né? E frequentemente nós temos contato com opiniões que são contraditórias, né? Nós temos uma opinião 1 e ouvimos uma opinião 2, né? E é muitíssimo frequente, é próprio da honestidade intelectual, que se o sujeito está estudando em boas fontes, ambas as opiniões pareçam muito razoáveis para ele. Ele olha primeiro e diz, meu Deus, isso parece ser verdadeiro. Ele olha para a segunda e diz, meu Deus, isso parece ser verdadeiro. E ele olha para as duas ao mesmo tempo e diz, meu Deus, isso é realmente contraditório. Uma realmente é contraditória da outra e
ambas me parecem ser verdadeiras. Isso não pode ser, né? E aí ele entra num estado que os gregos chamavam de aporia. A aporia é aquele estado do sujeito que está confuso, né? A aporia é literalmente sem caminho, por assim dizer. É o sujeito que olha para coisas que não podem coexistir e para ele parece que elas coexistem, né? É o ser convivendo com o não ser no interior da pessoa. É uma espécie de confusão mental, mas que não é uma confusão mental de quem não sabe, mas é uma confusão mental de quem sabe. Quanto mais ele sabe, mais ele percebe que ele não sabe, né? E ele entra nesse estado, e a sinceridade mesmo, a honestidade intelectual mesmo, ou conduz a esse estado é, de confusão, né? E neste momento é que ele dá um passo de maturidade, né? Que pode ser expresso por uma outra palavra grega, né? Que é epoké. Né? O que é epoké? Epoké significa literalmente suspensão de juízo. O sujeito, então, ele tendo recebido essa confusão de quem acha que opiniões contraditórias são verdadeiras e de quem não sabe onde está a verdade, e ele, como na primeira tentativa de solucionar este problema, né, ele suspende o juízo. Ele diz: olha, eu não sei qual lado é o verdadeiro, eu não sei qual dos dois está com a verdade, por qual deles seguir, em qual deles confiar, então eu suspendo o juízo. Eu, ao mesmo tempo, confio e não confio nos dois, né? Eu confio para ouvi-los e eu não confio para não me tornar adepto deles, né? Até que a questão esteja resolvida, né? Nós poderíamos fechar essa, essa explicação da época dizendo que a partir deste momento o sujeito ele instaura para si uma questão, né? Então nós poderíamos dizer que o estudo levou ele à aporia, a aporia pediu dele a epoqué, e a epoqué o levou a instaurar uma questão. Essa palavra não é estranha para nós, né? A palavra questão é bem usada em português, mas aqui eu quero que nós não entendamos num sentido diferente, mas num sentido mais forte. Não é uma questão como uma questão de prova ou como uma questão de um questionário, mas é uma questão como uma questão de vida, né? Como é a palavra questão no mesmo sentido quando nós empregamos uma frase. Você faz questão disso. A questão aqui é o tornar aquele tópico, aquela investigação, aquela disputa, uma questão para nós, né? É, segundo aquilo que diz o Evangelho num contexto completamente diferente, né? É um tomá-la como sua, né? É um dizer, a partir de agora, isto é um problema meu, né? A partir deste momento, a epoqué, ela monta na vida interior do sujeito é, ela instaura um estado investigativo, né? E o sujeito então passa a analisar não somente as opiniões com as quais ele já teve contato, mas todas as opiniões possíveis com a máxima sinceridade, né? Seja para conceder pontos positivos àquelas coisas que lhe incomodam, seja para reconhecer pontos negativos nas opiniões que mais lhe agradam, né? A questão ela é o grande fruto deste primeiro momento e ela pode ser expressa, né, simbolicamente e de fato verbalmente como uma pergunta. Neste momento, o sujeito se faz uma pergunta, né? E aqui nós colocamos até em roxo porque a pergunta é o grande primeiro elemento do processo de autoeducação, né? E bem, proposta a pergunta e analisando as possíveis respostas, nós chegamos a fazer algum progresso a mais, né? Porque, por assim dizer, coletores de opiniões que éramos antes,
aquela coisa ferveu de tal forma no nosso interior e o jogo de contradições e de convencimentos presente em opiniões contraditórias nos fermentou ali de tal forma que nós deixamos de ser simplesmente coletores de opiniões e passamos a ser de fato investigadores que buscam responder a uma pergunta, né? E bem, responder uma pergunta, como o próprio nome já diz, consiste em dar-lhe uma resposta, né? E aqui, só um passo atrás, né? É importante distinguir que a questão, ela apesar de ser feita com alguma coisa que nos causa curiosidade, que nos instiga, ela não é uma mera curiosidade, né? Na verdade, a curiosidade ela é quase que um estalo inicial, né? Uma sugestão de questão. Mas a questão é a curiosidade amadurecida em investigação, né? Fecha parênteses. Então nós começamos a buscar responder esta pergunta, né? E nesse processo de resposta, também de encontrar as primeiras respostas, ou pelo menos de buscá-las, no nosso interior começa a surgir um estado novo, né? Que é um estado que eu chamaria aqui um estado de investigação. E por que eu uso essa palavra? Eu entendo investigação em contraposição à pesquisa, entendido aqui no sentido acadêmico. Nada contra a pesquisa acadêmica, mas a pesquisa acadêmica, a noção ao redor dela, tem uma falha, uma certa fraqueza, que é o de que a pesquisa sempre pressupõe um sujeito sentado em algum lugar e com um banco de dados na frente dele, né? E mesmo quando a pesquisa é entendida num sentido como pesquisa de campo, é sempre uma pesquisa que visa absorver e interpretar dados, né? E eu realmente gostaria que, absorvendo o que há de bom aqui, nós deixássemos essa noção do dado um pouco para trás, né? Por quê? Porque existem aspectos muito importantes que a gente perde quando a gente concebe o nosso estudo como pesquisa. Ele não é tanto uma pesquisa, mas uma investigação. O que é investigação? A investigação é própria do investigador. E o investigador aqui entendido quase que como um investigador criminal, o sujeito que ele não está simplesmente com uma perguntinha de formulário ali na frente dele, né? Ele não está tentando responder quais são as razões da baixa demográfica no sertão na transição do século XX para o XXI. Não, ele está querendo resolver um crime, quiçá de pessoas que ele conhece. E para isso, ele está empregando toda a vida dele e se envolvendo pessoalmente e usando não apenas o raciocínio, a análise, a interpretação, mas também uma intuição profunda. Mesmo que o resultado disso seja uma resposta que ele não consegue sequer demonstrar para os outros, né? Ou uma formulação, uma teoria que ele não consegue sequer explicar para outros, mas que pelo menos responde a ele, responde a si a questão, né? Essa é a diferença de uma investigação para uma pesquisa, né? E bem, o que é próprio desse estado de investigação que se instaura na nossa alma? Ele tem um aspecto interior e um aspecto exterior. Interiormente, ele instaura na nossa alma aquilo que, deixa eu colocar aqui, interior, né? Adintra, né? Adintra, ele causa na nossa alma aquilo que eu chamei de studium anime, né? Isso é uma metáfora mais ou menos comum na literatura latina, mas não aplicada a este contexto. Agora eu aplico aqui, né? Ele cria dentro da nossa cabeça uma espécie de pequeno escritório, onde vão ser criados como que documentos interiores, né? Nós vamos instaurar questões que, ainda que não pensemos a todo momento, toda vez que nós pensarmos naquela questão em particular, a gente vai puxar aquele documento e vão vir automaticamente todos os progressos que a gente tem já feito naquela questão, né? A nossa cabeça vai começar a se organizar para acolher aquela investigação, né? Assim como o investigador, quando ele vai começar a investigar um crime, a primeira coisa que ele faz é abrir aquele quadro onde ele vai colocar as fotos, aqueles barbantes que conectam um suspeito a outro, um fato a outro,
né? Também na nossa cabeça vai se instaurar uma espécie de estúdio, né? E é ali que a gente vai se recolher quando a gente for refletir, né? E é muito importante que nós. Isso vai acontecer de qualquer forma, né? Mas que nós tomemos consciência disso, para que, sabendo que este lugar interior existe, isso é, que a questão cria na minha cabeça um lugar, né? É uma expressão um pouco bobinha, mas que eu acho que tá dentro da mesma linha de teoria, né? Pelo menos agora, em 2025, né? Tem uma expressão que já é um bocado antiga, mas que as pessoas ainda entendem, né? Que é a expressão alugar um triplex na cabeça do outro, né? É literalmente isso. A questão aluga um triplex na nossa cabeça, né? E exteriormente, a questão, ela suscita em nós o que eu chamei de voto de aventura. Ou pelo menos deve instaurar, né? Que independente do que aconteça, independente do quão maluca seja uma ideia, se eu puder, por uma experiência ou outra, por uma viagem, por um contato, por uma conversa, seja pelo que for, encontrar ainda que uma fagulha de resposta à minha questão, eu o farei. Né? O sujeito faz o voto de se aventurar o quanto for para buscar a resposta, né? De usar de todos os meios disponíveis, seja digitais, sejam manuais, sejam próximos, sejam distantes, sejam humanos, sejam materiais. Ele abre mão de tudo, né? De tudo para responder isso. Né? Ele se consagra à resposta dessa questão, né? A depender da questão ser mais ou menos importante, né? Esse voto vai ter mais ou menos cláusulas, né? Vai ser mais ou menos radical. Mas é necessário esse certo desapego, né? Justamente porque é aquela coisa. O estudo, a autoeducação no sentido mais próprio, quando não é de utilidade, ela é o seu próprio fruto. A resposta é o seu próprio bem. E nesse sentido, ela não vai, propriamente, te dar uma outra recompensa que não ela própria, né? Que já é uma grande recompensa. De tal forma que você precisa abrir mão de outras coisas por causa dela e simplesmente por causa dela, né? Literalmente como um voto o faz, né? E bem, no correr da pesquisa, né, com mais ou menos acerto, a gente vai começar a encontrar respostas, né? Só que aqui é importante notar que antes mesmo de nós conseguirmos formular respostas, né, que nós entendamos, acontece na nossa alma um fenômeno que, que os gregos chamavam de epifaneia, né? Que é de onde veio a nossa palavra utilizada na liturgia, epifania, né? O que é epifania? Ela é uma espécie de iluminação, né, de esclarecimento, né? Só que é um esclarecimento que, seja pelo nosso estado baixo, seja pela grandeza da própria luz, não aparece de modo muito claro, né? A gente não entende exatamente o que é a coisa, a gente só entende que é uma luz. No processo de responder às nossas questões, a gente começa a ter intuições de respostas, sem sequer saber o que é exatamente aquela intuição. E é importantíssimo que nós distingamos isso, porque é ali que vão estar as respostas mais fecundas e mais verdadeiras. A epifania é aquele momento no qual você está pensando uma coisa e você fala: eita, peraí, e se? E aí você começa a pensar numa outra coisa que você ainda não tinha pensado, mas que não responde exatamente a questão, mas é um caminho, sabe? Por exemplo, estou tentando responder um problema de matemática e você fala: nossa, e se esse problema não for respondível de modo matemático? E se a resposta dele estiver num outro âmbito? Isso não é uma resposta, mas é um certo uma certa intuição que você tem de um caminho que você pode seguir. E é importantíssimo que nós conservemos e sejamos fiéis seguindo essas intuições, né?
Algumas não vão resultar em nada, né? Mas algumas vão, a maioria vai, né? Se nós a seguirmos com fidelidade. Porque no fundo, o que é essa epifaneia, né? Opa, só ajeitar um negocinho aqui. Pronto. O que é essa epifaneia? Ela é justamente a verdade se revelando a nós nua e crua, né? Sem distinções. E a epifaneia conduz a um outro fenômeno, que é que alguns talvez já tenham ouvido falar, né? Do eureka. Né? Eureka. Você está pensando, 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 e de repente a resposta acontece de modo distinto e você diz o eureka. Não é uma resposta simples, não é uma resposta simplória, né? É uma resposta eureka, é um insight, é a resposta, né? Que ilumina toda a questão, independente de você conseguir explicar ou não o porquê, independente de você, quando for expor a coisa a outro, o outro não entender, mas você naquele momento entende como aquilo responde perfeitamente à pergunta, né? É como aquela pecinha que encaixa perfeitamente no espaço que está faltando no quebra-cabeça, né? Então nós chegamos ao segundo elemento da autoeducação, que é a resposta, entendida nesse sentido forte, né? E bem, toda a autoeducação vai girar ao redor dessas duas coisas, né? Todo o processo de autoeducação vai ser justamente o processo de formular perguntas e chegar a respostas. Perguntas que conduzem a mais perguntas e respostas que conduzem a mais respostas, né? E também alternância, perguntas que conduzem a respostas e respostas que conduzem a mais perguntas, né? É meio simplório dizer a coisa assim, né? Quem acompanhou a aula inteira e entendeu o raciocínio percebe que não é tão simplório assim, né? Mas a formulação é simples. A investigação consiste em perguntar e responder. E aqui eu só destacaria isso daqui. É muito óbvio para a maioria das pessoas que a autoeducação consiste em encontrar respostas, mas elas não se ligam que existe uma importância fundamental nas perguntas também, né? E que existe uma arte não apenas de responder, que é própria dos inteligentes, mas também uma arte de indagar, de perguntar. E frequentemente as pessoas não avançam na autoeducação não porque não saibam dar respostas, mas porque não conseguem fazer perguntas, né? E não, as perguntas não são iguais. Existem sim perguntas melhores e piores, né? E, bem, basicamente a gente vai ter mais algumas lições aqui só para explicar o que é realmente não apenas uma boa resposta, mas também uma boa pergunta.